Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um comentário jurídico a respeito do filme Até o Último Homem. Um ótimo filme lançado no ano de 2016 e ele é baseado em fatos reais. O filme faz uma bela reflexão entre direito e religião, principalmente usando a legislação militar, já que o contexto histórico se passa na Segunda Guerra Mundial. Certo? Bom, atenção gente, religião é uma coisa pessoal. Acredite você ou não nela, isso não interfere em nenhum momento no debate jurídico que o filme nos traz. Inclusive, nenhuma opinião a respeito de qualquer religião que seja será exposto neste vídeo, apenas os fatos acontecidos no filme e a nossa legislação brasileira, ok? E também eu vou ter que dar alguns spoilers do filme, então se você nunca viu esse filme e pretende vê-lo, e não curte spoilers, né, não quer ver spoilers, para este vídeo agora e vai assistir o filme. Depois volta pra assistir o vídeo, beleza? O filme começa contando a história de Desmond Doss, um garoto, digamos que meio arteiro, brincando com o seu irmão. Em determinado momento da brincadeira, ela começa a ficar violenta e eles começam a brigar. E em um momento de raiva, Doss acerta seu irmão na cabeça. Seu irmão desmaia e entra em coma. Acreditando quase ter matado seu irmão, Desmond fica bastante traumatizado. E para tentar amenizar o estado do filho, a sua mãe, para consolá-lo, ensina que matar é o pecado mais abominável. Tirar a vida humana é o pecado que o Senhor mais abomina, ela o ensinou. E desde então, Doss prometera nunca mais cometer nenhum tipo de violência com ninguém. E assim ele fez por toda a sua vida. Doss tornou-se um objetor de consciência. Objetor de consciência são aquelas pessoas que seguem princípios religiosos, morais ou éticos. Por exemplo, se um objetor de consciência tem por princípio religioso não matar, ele não vai matar, em nenhuma hipótese, nem legítima defesa, nada, em nenhuma hipótese. Se um objetor de consciência tem por princípio religioso que aos sábados ele não trabalha, não faz festa reservado para orações, assim será. Ele não vai festejar nem trabalhar, vai orar. É um princípio de sua religião. Desmond sempre teve o sonho de ser médico. Embora nunca tivesse a oportunidade de estudar, ele queria salvar pessoas, ele queria ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. E foi exatamente com este pensamento que ele se alistou para servir ao exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de um soldado ser mandado para a guerra, ele tinha que fazer e ser aprovado em alguns testes, como teste físico, teste psicológico, teste de tiro, inclusive. E Desmond cumpriu todos os requisitos, exceto os testes de tiro. Devido à promessa que ele fizera, Doss negava-se a tocar numa arma e cometer violência com ela, muito menos tirar uma vida humana. Foi então que a intolerância religiosa começou contra Desmond. A partir de então começaram os preconceitos e as agressões por parte dos colegas e por parte do exército americano. Ele apanhou, teve treinos mais pesados que os demais, foi humilhado, degradado, entre outras coisas horríveis, totalmente contra a dignidade da pessoa humana. Até que em determinado ponto, por se mostrar sempre forte e nunca desistir, o coronel decidiu prendê-lo por crime de desobediência, pois um soldado não pode desacatar as ordens dos seus superiores, está na lei militar. E como era a ordem pegar uma arma e atirar, Doss negou-se e foi preso. Em suma, basicamente ele foi absolvido no tribunal militar, pois a Constituição americana prevê que objetores de consciência podem participar do quartel e da guerra e, se necessário, desobedecer algumas regras. Assistam o filme, pois a história é fantástica, ainda por ser baseada em fatos reais, então assista para ver o desfecho final do filme, que é muito bom. E isso aconteceu nos Estados Unidos. E no Brasil, como seria? Como é que a legislação trata isso? No nosso Brasil, aqui nós temos inúmeros institutos que tratam da religião, com vários artigos, e eu separei alguns para mostrar como a legislação luta contra este tipo de preconceito. Com o crescimento da diversidade religiosa no Brasil, também verificou-se um crescimento na discriminação. E criou-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro, por meio da Lei 11.635 de 2007, sancionada pelo presidente Lula. Reconhecendo o Estado que existe este problema, esse tipo de preconceito. E a Constituição prevê a liberdade religiosa. E o Estado e a religião são oficialmente separados, pois o Estado é laico, ok? Voltando para os institutos que eu falei que nós temos,
nós temos na Constituição. A Constituição, em seu artigo 5º, nos incisos 6, 7 e 8, fala o seguinte, no inciso 6. É inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. No inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. No artigo 8º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica. Temos também o artigo 143, parágrafo 1º, que é bastante parecido com o Instituto lá da Constituição Americana, que diz: o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. As Forças Armadas compete na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. Imperativo de consciência, para nós brasileiros, é o mesmo que para os americanos é o objetor de consciência. Ok? Nós temos também o Código Penal. No Código Penal nós temos no título 5, capítulo 1, exatamente os crimes contra o sentimento religioso. É um capítulo especial para isso, que nós temos o artigo 208, que é escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se é emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo de correspondente à violência. Nós temos também, dentro do Código Penal, lá no artigo 140, que é o artigo da injúria. Ela pode ser qualificada no parágrafo 3º, que diz: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, tem um aumentinho. Nós temos também essa lei, que é a 9.459 de 97. É uma lei própria para tipificar crime pela prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Dentro dessa lei nós temos inúmeros artigos que tipifica crimes. E o principal que eu vou destacar aqui é o artigo 13, que fala: impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço militar em qualquer ramo das Forças Armadas é crime. E é bastante parecido com o do filme, pois ele queria ser impedido de servir à guerra por causa de a crença religiosa. E tem outros inúmeros artigos aqui com vários tipos de crime, por exemplo, negar emprego por causa de crença religiosa, recusar e impedir o acesso ao estabelecimento comercial, impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel ou pensão, impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, etc. Tem vários. Então dá para notar que a legislação no que diz respeito à intolerância religiosa aqui no Brasil ela é bem abrangente e até bastante semelhante com a americana. Mesmo assim, o preconceito ainda existe e vai sempre existir. E todo ele, não apenas o religioso, deve ser combatido. Nós temos que lutar contra essas atitudes horríveis do ser humano. Temos que fazer um pouco como DOS fez. Mesmo com o mundo inteiro se matando e sendo cruel uns com os outros, nós temos que dar o nosso melhor para tornar o mundo um lugar um pouco melhor, não é verdade? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal se possível e comentem embaixo sobre este tema para nós debatermos.